Você já ouviu falar sobre o pragmatismo? Segundo o dicionário Ruais, pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Sendo assim, o que declarará se tal escolha é correta a se fazer será o seu resultado. Todavia, será que isso é bíblico? Com certeza você já ouviu falar de pessoas que professam fé em Jesus, frases como: se deu certo, é porque foi a vontade de Deus. Se não for vontade de Deus, Ele não vai permitir que eu faça. Se Deus colocou em meu coração, é porque é da vontade dele realizar esse sonho. Por mais que essas afirmações pareçam absurdas, são muito comuns entre os crentes. Mas eles estão demonstrando fé nessa corrente de ideias chamada pragmatismo. Vamos pegar 3 exemplos bíblicos de que o pragmatismo é contrário às Escrituras e traz graves consequências. Primeiro exemplo: cuidado com os falsos sinais. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Segundo esse texto bíblico, não é porque deu certo, isto é, o sinal e o prodígio aconteceram, como predito, que tal homem e tal mulher está conduzindo pessoas aos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, pode ser Deus provando nosso coração para saber se o amamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ele permite que homens realizem sinais e prodígios e depois proponham a nós que prestemos adoração a outro Deus, o Deus chamado dinheiro, por exemplo. E muitos crentes estão sendo levados por esses falsos caminhos. Segundo exemplo, é encontrado também em Jeremias um exemplo claro de pragmatismo. Depois de Jeremias expor o pecado que levou a nação israelita a ser alvo do juízo de Deus pelas mãos de Nabucodonosor, expondo sua idolatria, o povo reage dizendo: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanta palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Jeremias capítulo 44, do verso 15 ao verso 18. Eles tomam como certo a idolatria com base nas circunstâncias e não na palavra inspirada do único e verdadeiro Deus. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Para eles, o fato de ter tido fartura de pão e prosperarem valida a adoração à falsa deusa chamada Rainha dos Céus. E o último exemplo de pragmatismo será citado através da vida do rei Acás. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém.
Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado, de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele, nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado de seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre o pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. 2 Reis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 18. Os caminhos do rei Acaz eram maus aos olhos do Senhor, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Como justa punição por tão graves pecados, Deus traz contra Jerusalém o rei Ciro Rezim e o rei de Israel, reino do norte, Peca. Ao invés de Acaz reconhecer seus pecados e buscar o Senhor, que é rico em perdoar, ele busca refúgio na Assíria com o rei Tiglat-Pileser. Por ver que o rei assírio obteve êxito em socorrer ele contra o rei da Síria e o rei de Israel, Acaz passa a adorar em um altar semelhante ao que esse rei adorava seus falsos deuses. Além disso, ele coloca de lado o altar do Senhor e retira muitas coisas do templo, destruindo o verdadeiro local de adoração. O registro encontrado no livro de Crônicas sobre esse pedido de socorro de Acaz ao rei da Síria mostra com mais clareza ainda o quão pragmático foi Acaz e as graves consequências de confiar no resultado prático
ao invés de confiar e se voltar para Deus. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Time e suas aldeias, Inginzo e suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e deu ao rei da Síria. Porém, isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si também, em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 16 ao verso 25. Que nosso coração não se apegue a sinais e prodígios, a fartura de pão e a prosperidade, nem a supostas respostas de falsos deuses. Que nosso coração tenha como fundamento de fé a palavra de Deus.